Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Estamos aqui no 54º episódio e um tema que já tinha sido pedido e que tem a ver, inclusive, conecta de alguma forma com o nosso último episódio, quando a gente falou sobre a questão da ansiedade do universo feminino. E já tinham me pedido para falar sobre a ansiedade no universo masculino, sobre os transtornos de ansiedade nos homens. E aí eu tenho um desafio, de falar hoje, então, de uma forma geral e ao mesmo tempo de trazer algumas reflexões para que a gente possa pensar um pouco do que pode estar facilitando ou causando ou aumentando ou dificultando a ansiedade aí para os homens. É claro que é sempre um grande desafio, como a gente teve no domingo, para que a gente não caia e a gente não traga uma manutenção de certos preconceitos, nos desafios de generalizações, de que homem é assim, mulher é assim, como se tivesse um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher. Mas eu achei importante assumir o desafio de falar sim sobre algumas coisas que talvez sejam um pouco mais específicas no universo das mulheres, específicas no universo dos homens, agora de hoje, questões culturais que possam estar influenciando esses processos. E vamos nessa, e vamos encarar o desafio. Quero dar muito boa noite ao pessoal que está acompanhando hoje aqui, dia 10 de março de 2020. Se você está aqui entrando, estou vendo um monte de gente já entrando pelo Instagram aqui, ao vivo. Se você está acompanhando isso em outro dia, em outro horário, então muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Se você está me ouvindo e aí algum aplicativo de podcast, algum aplicativo de música no Deezer, iTunes, Spotify, você está me vendo aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, tudo de melhor para vocês. Se vocês que estão me acompanhando aqui ao vivo, estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, conto com a ajuda de vocês, conto com a participação de vocês. Quero, como eu fiz no domingo, passar já duas grandes estratégias, que é inclusive o que eu estava trabalhando aqui antes de entrar, Então, eu acho que isso ajuda, essas estratégias ajudam a gente para enfrentar a nossa ansiedade, os nossos desafios emocionais, a nossa vida como um todo. Então eu já quero passar de novo esses dois exercícios, mais ou menos o que eu estava fazendo aqui, para que vocês possam aplicar na vida de vocês, no desafio de vocês. Tem vários elementos aqui que eu quero conversar, principalmente trazendo muito da minha própria experiência como psicólogo e como terapeuta comunitário, atendendo há vários anos aí e acompanhando e tendo sim acompanhado vários homens também. Eu falei estatisticamente que no caso das mulheres há uma estatística de que a mulher tem 2 vezes mais chance de desenvolver algum transtorno de ansiedade. Mas isso não quer dizer que isso não aconteça no universo feminino, no masculino, Isso não aconteça nos homens. Isso não tem até alguns elementos aí que a gente pode questionar essa questão da estatística, que é o que vem à tona, O que é que acaba sendo incluído nessa estatística ou não, nesse desafio até para nós homens de lidar com questões emocionais, dificuldades de pedir ajuda. Então, ou seja, tem um monte de coisa para falar. Estava trabalhando muito aqui na minha intenção, numa inspiração de poder trazer o máximo possível no tempo que a gente tem. Quero dar muito boa noite ao pessoal que já está aqui acompanhando. Isso não quer dizer, gente, que a live de hoje então é só para os homens, ou a live de domingo foi só para as mulheres, Esse é um cuidado, inclusive, de não ter nenhum tipo de preconceito de gênero, nenhum preconceito de orientação sexual para o nosso conteúdo aqui, até porque se tem uma coisa que é democrática, são as nossas dificuldades emocionais, são as nossas dores, às vezes os nossos adoecimentos e a nossa ansiedade. Então ela é muito democrática no sentido de
atingir qualquer pessoa, em qualquer classe social, em qualquer gênero, em qualquer orientação. Então é a ideia aqui do nosso programa, em qualquer idade, né? Em muitas idades, às vezes tem diferenças de como se manifesta, mas é algo que atinge a todos nós, às vezes de forma diferente, mas nos atinge. Então a ideia do nosso programa é ser o mais acolhedor, inclusivo isento de preconceitos. E aí, como eu falei até no último episódio, é um desafio para mim, inclusive na minha fala, na reflexão interna, para que a gente não reproduza preconceitos e dificuldades que a gente naturalmente traz da nossa vida de forma tão estrutural que a gente reproduz, inclusive às vezes sem perceber. Mas deixa eu dar um oi geral pro pessoal aqui. Olá, Adriana, Sueli, Josinete, Maria, o Gel Quirino, legal, Lima, Eliane, né, Juliana, a Manu, Luzia, Cláudia, Lindy, Maria, Vânia, Miriam, legal, Fran, Osana, Maria, Cláudia, Isis, Letícia, Frana, Matheus, valeu, Matheus tá falando que ficou perfeito, que bom, tá perfeito aqui, Robson, Marina, Jarbas, Dias, legal, André, Eunice. Bom, gente, bacana, muito legal ver vocês entrando aqui, muito legal ver um monte de coraçãozinho subindo. É isso, como eu falo sempre, você clicando aqui no coraçãozinho, você ajuda, tá ajudando outras pessoas também ao Instagram entender que esse conteúdo, ele pode ajudar outras pessoas, é um conteúdo interessante, e aí você clicando no coraçãozinho, ajuda o Instagram a espalhar e a mostrar isso para outras pessoas também. Deixa eu, inclusive, já fixar aqui no comentário o título da nossa live. E vamos lá. Bom, gente, inclusive até como eu falo do coraçãozinho aqui, para quem acompanha no Instagram, mas se você está acompanhando em outra rede, então vale a pena se inscrever no canal, vale a pena deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, se for no YouTube, clicar naquele sininho, se for em outras redes, se inscrever para que você seja notificado. A gente está tendo numa média aí de 2 lives por semana, então vale a pena seguir, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão. É sempre importante essa interação que a gente tem aqui. E aí eu quero passar 2 exercícios rápidos, como eu passei na semana passada, são os mesmos, mas eu quero fortalecer esses exercícios e agora nesse contexto da ansiedade no universo dos homens. E eu sei que, principalmente aqui no Instagram, a maioria das pessoas que me seguem são mulheres, mas tem sim vários homens também, vários guerreiros aqui também que falam comigo, que me seguem, inclusive até estatisticamente no Instagram tem muito mais mulheres, mas os homens estão aproveitando bastante também o movimento que a gente fez comemorando os 50 episódios, então eu tenho conversado também com vários homens que estão me seguindo aqui, estão vindo atrás sim dessa conversa, estão buscando um acompanhamento, buscando um entendimento, buscando se conhecer melhor, buscando trabalhar as próprias emoções, e é isso que eu acho muito bacana. Como eu falei no último episódio, talvez a gente esteja num momento de transição cultural de o que é de homem, de o que é de mulher. Será que a gente tem mesmo agora coisas que são de homem, são de mulher? Ao mesmo tempo, talvez historicamente parece que era muito mais definido o que era o papel do homem, o que era o papel da mulher. Exatamente isso, inclusive, que eu quero abordar hoje, né, no sentido de que muitos dos nossos desafios talvez tenham a ver com essa cristalização nessa questão dos nossos papéis, né, de o que é então do homem, o que é então da mulher, e como é que isso tem se misturado, e acredito que de forma muito positiva, inclusive pelas próprias mudanças da nossa cultura, das demandas que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí eu quero
abordar tudo isso, mas eu quero trazer um exercício que aí é muito possível que você possa fazer, seja homem, seja mulher, que esteja me acompanhando aqui, que é a primeira de trazer um fortalecimento a partir de toda a vida que veio atrás de mim, e como a gente honrou no último episódio as mulheres que vieram atrás de mim, minha mãe, minhas avós, minhas bisavós, tataravós e todas as mulheres que vieram atrás de mim nessa minha árvore genealógica, né, da minha família. Hoje eu quero muito honrar então os homens que vieram atrás de mim, né, no sentido de que como que isso pode nos fortalecer num exercício de honrar, num exercício de gratidão pelo meu pai, pelos meus avós, pelos meus bisavós, pelos meus tataravós e tatataravós. Quantas lutas, quantos desafios, quantas dificuldades, quanta superação e quanta força não foi essencial para que essa vida pudesse ir vindo e passando de geração em geração, para que a minha vida fosse possível, para que finalmente então meu pai conhecesse a minha mãe e que eles tivessem tido uma relação e que eu pudesse ter nascido. Se eu não consigo ser grato e honrar a minha vida, e honrar esse encontro, e honrar essa possibilidade da minha existência, normalmente eu acabo tendo sim aí grandes dificuldades, e é como se eu ficasse tão preso para trás nesse emaranhado da minha história que eu não conseguisse virar para frente e seguir a minha vida sentindo o apoio do que veio atrás, da vida que veio atrás, das lutas que vieram atrás, dos desafios que vieram atrás, no sentido dessa sequência que é a minha vida e que é a sua vida também. Então eu estou fazendo esse exercício aqui, como eu fiz antes de entrar, mas para que você faça o mesmo. E eu sei que normalmente nunca é um mar de rosas. Não é como se eu tivesse a relação perfeita com meu pai, a relação perfeita com a minha mãe, com meus avós, como se tudo fosse tão lindo e maravilhoso. E às vezes a gente vê isso nas redes sociais e parece que então a gente que teve uma dificuldade com o pai ou teve uma dificuldade com a mãe, a gente parece que nem se sente incluído direito na sociedade, como se todo mundo tivesse ali relações e vínculos perfeitos, porque às vezes no dia das mães, todo mundo posta foto com a mãe, diz que ama, e às vezes eu não sei se eu não sinto isso, ou no dia dos pais, todo mundo às vezes posta foto com os pais e diz que ama, e às vezes eu não sei se eu sinto isso, às vezes eu tenho feridas, às vezes eu tenho dores de situações, às vezes de abandono, de situações às vezes de dificuldades no relacionamento, às vezes eu tenho situações de conflito, às vezes eu tenho sensação de que minha mãe tinha que ser diferente do que foi, às vezes eu tenho a sensação de que meu pai tinha que ter sido diferente do que foi, eles teriam que ter agido de forma diferente, eles não podiam ter feito isso comigo, não poderiam ter feito aquilo comigo, ou meu pai não tinha que ter feito aquilo com a minha mãe não tinha que ter feito aquilo com meu pai. E eu posso dizer que muito das nossas dificuldades, muito das coisas que inclusive a gente reproduz na nossa vida e a gente começa a viver e repetir padrões, tem a ver com essas questões lá de trás, tem a ver com essas referências que a gente teve lá de trás e principalmente da relação que a gente tem com o que veio lá de trás. E por isso que eu quis, tanto no episódio passado quanto nesse de hoje, trazer essa força que pode nos trazer quando a gente, de certa forma, e aí de uma forma geral, consegue agradecer, consegue honrar, consegue compreender que, meu Deus, eu não tive, talvez, o pai ou a mãe que eu idealizo que eu deveria ter tido, mas com certeza foram essas duas pessoas que me deram a chance e a possibilidade da minha vida. E hoje em dia, eu entendo aqui que estou falando com adultos, hoje em dia nós como adultos podemos compreender melhor, podemos
trabalhar melhor essas dores e essas dificuldades que sim, lá na nossa infância e na nossa criança, e a criança que a gente foi, muitas vezes sofreu nesses desafios, nesses emaranhados, seja com o nosso pai, seja com a nossa mãe, seja com a nossa família de uma forma geral. É claro que, poxa, eu sei que essa temática, se tem uma coisa que essa temática não é uma temática fácil, mas é uma temática que é muito difícil da gente fugir, porque faz parte da gente, faz parte do nosso DNA. Biologicamente, a gente é composto por metade do DNA da nossa mãe, metade do nosso pai. Quando a gente de alguma forma nega ou rejeita um lado ou outro, é como se a gente estivesse negando e rejeitando metade da gente mesmo. E se a gente teve dificuldades, seja para o lado da nossa mãe ou do nosso pai, talvez um lado que a gente teve mais dificuldade, talvez seja importante a gente trazer mais atenção, compreensão, perdão, gratidão, porque às vezes é ali onde talvez seja uma raiz de uma dificuldade que eu tenho, que eu trago no meu coração e que eu trago da minha criança, que quando não é trabalhado, me traz ainda mais dores e mais sofrimentos. E não só nessa relação, na minha relação com o mundo, nos meus relacionamentos sociais, nos meus relacionamentos amorosos, na minha dificuldade que eu tenho às vezes de, poxa, parece que eu não encontro ninguém que combine comigo, parece que eu tenho um dedo podre, parece que ninguém gosta de mim, parece que eu sempre estou fadado a ficar repetindo aquele mesmo padrão de relacionamento. Ou às vezes aquele padrão de sensação, seja de rejeição, seja de conflito, seja de briga. Então esse talvez seja um ponto importante, da gente trabalhar isso. E é claro que é pouco tempo que a gente tem aqui, porque só essa temática seria muito tempo para a gente conseguir desenvolver. O outro exercício que eu quero trazer é sempre a importância da gente colocar a intenção, né, da gente colocar a intenção naquilo que a gente quer fazer, trazendo uma energia, trazendo uma força, percebendo que palavras, que sentimentos que eu quero para mim, e é o que eu estava fazendo aqui também, é o que eu sugiro que vocês façam também, em qualquer atividade que vocês forem fazer, das mais corriqueiras ou diárias, às vezes aquelas que talvez sejam mais desafiadoras, aquelas que eu faço de vez em quando, mas é que energia que eu quero colocar ali. E eu fiquei pensando aqui no meu caso, pense no caso de vocês, mas eu quis trabalhar muito a questão da força, a questão da energia, a questão da objetividade, a questão da sensibilidade, a questão da compreensão. E eu acredito que quanto mais a gente trabalha e coloca intenção naquilo que a gente faz, menos a gente é pego de surpresa, sentindo um monte de coisa que às vezes nos conduz para um lado que a gente não sabia que ia, mas também ao mesmo tempo a gente não decidiu que ia para o outro lado. Então é como se a gente fosse andar perdido, e aí de repente, nossa, eu me perdi. Tá, mas para onde você queria ir? Eu também não sei. Então, na verdade, se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não sei como é que eu quero me sentir, eu tô fadado a sentir qualquer coisa, ir para qualquer lugar. Então a importância da gente trazer intenção e uma energia em relação àquilo que a gente quer trabalhar, aquilo que a gente quer sentir, que energia que a gente quer botar no que a gente vai fazer. Então, dito tudo isso e fazendo esse exercício que talvez possa ser muito amplo, seja para trabalhar essas questões lá de trás, seja para trabalhar o nosso futuro também, no sentido de o que a gente está fazendo, eu quero trazer um panorama geral aqui para essa questão da ansiedade no universo masculino. E eu sei que pelo tempo que a gente tem e pela forma talvez generalista, inclusive do próprio tema, é um grande risco de ter a sensação de estar parecendo algo preconceituoso, de estar parecendo algo cristalizado, como eu disse, parecendo que é como se o homem tivesse que ser assim, ou a mulher tivesse que ser assim, ou o homem é assim, ou a mulher é assado. Então eu quero já deixar todas as ressalvas nesse sentido,
mas também não quero me eximir da minha responsabilidade aqui de poder conversar com vocês, de poder trazer o máximo de valor e de conteúdo para essa nossa conversa. Obviamente, não me tendo como um dono da verdade aqui, mas sim para que a gente tenha um espaço de diálogo, para que a gente tenha um espaço de reflexão, de compreensão. E às vezes eu acho até muito interessante que se você é homem, por exemplo, está me acompanhando agora, ou pegou esse episódio e está ouvindo ou está assistindo agora, é legal que você acompanhe, e é legal que de repente você assista o outro episódio anterior também, falando sobre o universo feminino. E você, mulher, que está me acompanhando ou que me acompanha, que também seja interessante ouvir isso. E esse episódio de hoje, principalmente até para que a gente, ao tomar consciência de certos aspectos, abra o nosso campo de possibilidade para mudanças. Abra o nosso campo de possibilidades para o autoconhecimento, para eu olhar para mim mesmo. Nossa, isso acontece comigo? Isso não acontece? Será que isso acontecia com meu pai, com meu avô, com meus avós? Será que é uma coisa que vai vindo de geração em geração? E às vezes, talvez quem veio atrás de mim não teve a possibilidade de refletir sobre esses temas e fez o melhor que pôde, com os recursos que tinham, com o contexto onde estava inserido. E aí, como eu falei no último episódio, a gente traz toda uma estrutura, e como falam, né, de um preconceito estrutural, de um machismo estrutural, que é algo que a gente reproduz sem perceber, que é algo que vem da nossa cultura, e que também convido a vocês, e é um convite para mim mesmo, e é um desafio para mim mesmo, a reflexão para perceber o quanto que a gente está reproduzindo nesses padrões e o quanto que a gente pode estar construindo um novo olhar. Até porque é difícil que talvez não tenha algum homem que tenha me ouvindo aqui, até mulher também, mas que tenha me ouvindo, mas de coisas que às vezes lá na infância, lá quando a gente era criança, então aí era um menino, não era ainda um homem, mas era um menino que não tenha ouvido a frase de que, então o homem não chora, ou engole esse choro, ou isso não é coisa de homem, ou agora você é o homem da casa, você já tá homenzinho, então não é isso. Homem é assim, homem é assado. E o quanto de coisa que talvez essa criança, que eu acredito que está viva dentro da gente, então a criança que a gente foi está viva dentro da gente. E às vezes se manifesta, principalmente quando é tocado alguma ferida que ainda existe nessa criança. Então, enquanto a gente não consegue entender que existe uma criança dentro da gente, muitas vezes uma criança que foi ferida, que traz dores e carências e dificuldades que está dentro da gente. E aí como é que agora a gente lida com isso? E quantas vezes parece que não é a gente agora adulto, maduro, responsável, atuando. Parece que é essa criança às vezes com a dor, com o desespero, com a solidão, com a dificuldade, com a incompreensão, com a rejeição que ela viveu lá atrás, que se manifesta. E quando a gente entende, talvez, essa complexidade desses elementos da nossa vida, ao mesmo tempo, não aqui apontando culpados e falando, então a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, que não teve presente, que me deu um exemplo, porque provavelmente eles também tinham uma criança dentro deles que talvez sofreu muita dificuldade. Se a gente for pesquisar um pouquinho mais da história de vida dos nossos pais e dos nossos avós, a gente vai, na grande maioria dos casos, se não em todos os casos, perceber que muitas vezes eles deram o melhor que puderam no contexto que eles estavam e com os recursos que eles tinham, os recursos emocionais, materiais, os recursos de possibilidade do que viveram. Às vezes eles estavam querendo evitar que os filhos sofressem as dores que eles sofreram. E às vezes, para isso, de repente adotaram medidas que para eles eram talvez as melhores que podiam e que de repente, às vezes, não geraram o resultado esperado. Às vezes em casos de abandono, em casos de rejeição, que são às vezes esses mais dolorosos, mais complicados, a gente percebe que a pessoa que o fez talvez esteja num nível de dor e de adoecimento, e às vezes de não ter tido experiência de afeto, de amor, de carinho, e às vezes até se percebendo num nível tão complicado que é como se eu falasse, eu pensasse que sem mim essa pessoa, o meu filho, vai ser melhor do que com a minha presença.
Eu não estou querendo aqui passar a mão na cabeça e dizer que foi tudo lindo, que a gente tem que achar tudo bonito do que veio antes da gente. Mas talvez se a gente não traz agora um movimento de compreensão, se a gente não traz agora um movimento de perdão muitas vezes, e como adultos, assumir a responsabilidade da nossa própria vida e de perceber que se a gente está vivo hoje, existe sim uma participação fundamental do meu pai e da minha mãe para que minha vida fosse possível. E se eu não... pode ser pesado falar isso, mas eu acho importante falar isso. Se eu de alguma forma sobrevivi e eu cheguei ao ponto de ser o adulto que eu sou hoje, agora é comigo. Agora é comigo, não que eu seja responsável ou culpado pelas dores, pelas feridas, pelo sofrimento, pelo adoecimento que às vezes eu posso estar trazendo hoje. Mas eu sou responsável pelo meu tratamento, pela minha saúde, pelo que eu vou fazer com o que aconteceu. E às vezes no trabalho da minha aceitação do que veio por trás, da vida que veio atrás de mim, para o que eu vou fazer agora com a vida que vai além de mim, que vai depois de mim, e com a vida que eu assumo do que eu vou fazer com a minha vida. E aí então, trazendo esse contexto, né, como eu falei, no universo masculino, claro que de uma forma geral, talvez essa ideia desses papéis muito cristalizados do que era para o homem, do que era para a mulher. E aí é até importante a gente entender, eu estava falando da nossa infância, e eu acho que é importante trazer, como eu falo muito da nossa ansiedade, que é entender o nosso organismo como seres humanos num processo evolutivo. Num processo evolutivo de que a gente vem se desenvolvendo como espécie há milhares de anos. E que às vezes mecanismos como a ansiedade, mecanismos de sobrevivência, que também atuaram para que a gente continuasse vivo como espécie. E aí a gente pode perceber que milhares de anos atrás, talvez quando a gente vivia numa tribo, quando a gente vivia na caverna, na savana, e aonde a gente se juntava ali para enfrentar diferentes predadores, para enfrentar diferentes desafios, diferentes guerras ali na vida, na selva, de uma forma geral. Talvez naquela época tinham sim papéis muito rígidos e muito definidos de o que é que as mulheres vão fazer, o que os homens vão fazer. Assim como muitas vezes a gente vê no reino animal, nem que seja através de um Discovery Channel, né? O que o macho de tal espécie faz, qual que a fêmea de tal espécie faz, e como se tivesse isso de uma forma muito rígida e cristalizada, de cada um tem o seu papel. E nesses mecanismos de sobrevivência, de manutenção da espécie, algo muito instintivo, tem um processo instintivo de aprendizado, de adaptação, e ao mesmo tempo os desafios de lidar ali com a vida real no contexto que se apresenta. E aí eu não quero quero talvez buscar uma inspiração para trazer o máximo de simplicidade do que eu estou dizendo, mas é algo complexo para a gente se imaginar na evolução da nossa espécie, caminhando e tendo sim, em muito tempo, e às vezes nem tão pouco tempo assim, papéis muito rígidos, o que é um papel da mulher, o que é o papel do homem, e que é claro que hoje em dia isso está muito mais diluído. E eu acho inclusive isso muito positivo no sentido até de quais são as exigências, quais são as demandas do nosso mundo moderno. Se talvez lá atrás o homem, talvez por mais força física, tivesse que caçar, a mulher talvez por ter tido ali um filho, tivesse que cuidar do filho, ou da alimentação, o que é que acontecia ali, que tinham papéis muito definidos. Hoje a gente pode perceber na nossa cultura, na nossa sociedade, que isso não existe mais essa definição tão clara.
E é claro que, como eu falei no episódio passado, as mulheres conquistando o seu espaço e percebendo que tem muito a contribuir, muita capacidade, muito potencial a contribuir em diferentes áreas, em diferentes profissões. Ao mesmo tempo, vejo com muito bons olhos também um movimento de que, para muitos homens, o quanto que é importante o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, o cuidado de alguma forma de estar presente, mas ao mesmo tempo, como a gente percebe resquícios dessa transição aonde parece que pesa mais de um lado para algumas coisas, pesa mais do outro lado para outras coisas, pesam mais algumas obrigações, alguns padrões, como eu falei no episódio passado, para as mulheres, né? E às vezes uma pressão de ter que então dar conta de tudo, de seguir aquele padrão, de ser perfeito em certos aspectos, mas que também para o homem pesa muitos elementos na questão talvez de ser o provedor, de vencer na luta ou na competição do trabalho, vencer na luta, na competição do trabalho, do dinheiro, de ser o mantenedor ali. E quão difícil pode ser também essa pressão de ter que dar conta disso tudo. E como eu falei, desse isolamento, dessa sensação de solidão que cada um às vezes passa, com esse nível de pressão e de exigência, que às vezes é trazida culturalmente, que às vezes é trazida desde a minha infância, que às vezes é trazida desde a minha infância e às vezes da forma como a gente aprende quando é criança, que é através das nossas brincadeiras. Que brincadeira, se a gente for pensar na nossa história de vida, que brincadeira que é a brincadeira para as meninas, lá na infância, em criança, e que brincadeira é dos meninos. Então, eu não estou dizendo aqui que a gente tem características biológicas e que a gente nasceu diferente, que é diferente, que vai ter que ser diferente. Eu estou querendo trazer uma contextualização aqui sócio-histórica, né, social e histórica, para que a gente traga reflexões e para que a gente traga autoconhecimento e para que a gente traga capacidade de mudança e de reflexão em relação a... É verdade, peraí, eu estou por isso aqui, agora eu posso seguir esse caminho aqui. A gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue encarar. Então, refletir sobre esses aspectos eu acho que é muito importante. Se às vezes a criança e o menino tinham uma irmã e aí ela estava brincando com a boneca, não, eu quero brincar com a boneca também. Não, homem e menino não brinca com boneca. Menino não brinca com panelinha. Menino não brinca com vassoura. Isso não é coisa de menino. Às vezes até num medo, numa preocupação, num nível de preconceito, até em relação a questões relacionadas à sexualidade, que ali na infância os meninos estão ali, ou as crianças estão ali, então o que eu tenho que brincar? Não, o menino tem que brincar de luta, de espada, ou de um jogo, de competição, de mostrar quem é mais forte, de luta. E não encosta na boneca, que é talvez aprender a cuidar. Não encosta na panelinha, que talvez seja aprender a cozinhar. Não encosta na vassoura, que é aprender a cuidar da casa. Então, se é nas nossas brincadeiras que a gente desenvolve as nossas competências, as nossas potencialidades, assim como a gente vê também, como eu falei, no reino animal. Nem que seja no Discovery Channel, como eu disse. Às vezes ali os filhotinhos ficam brincando, os macaquinhos ficam brincando de subir na árvore, os filhotinhos do tigre ficam brincando ali, um mordendo o outro, correndo, caçando lagartixa, enfim, fazendo o que eles estão desenvolvendo para fazer na vida adulta. E é esse que é até um tema, um parênteses tão importante do brincar para a infância, para a criança. A gente como adulto, a gente vai, não, brincadeira não, criança tem que parar de brincar, tem que levar a vida a sério. Mas às vezes não tem nada mais sério do que eu brincar para uma criança. E não tem nada mais sério do que hoje em dia, o que a gente pode refletir, inclusive, para pensar no como é que foi a nossa infância, como é que a gente quer que seja a infância dos nossos filhos. Principalmente se a gente está reproduzindo ainda preconceitos que cristalizam um olhar e um adoecimento e uma dificuldade que vai se apresentar lá na frente. Porque homem não pode isso, porque mulher não pode aquilo, porque homem é assim, porque menino não brinca com isso, menino não brinca daquilo, menino não pode brincar de carrinho. Mas uma mulher não vai dirigir, o homem não pode brincar de panelinha, mas o homem não vai cozinhar, não vai cuidar do filho, não vai cuidar da casa, a menina não pode... Quer dizer,
E a gente vive, parece que é muito tempo atrás, mas às vezes tem muito pouco tempo, e hoje em dia a gente ainda percebe isso, o quanto que é desafiador, às vezes, para as mulheres conquistarem o seu espaço. E ao mesmo tempo, como que pode ser desafiador para os homens lidar com certas questões emocionais, que aí é onde a gente chega no nosso ponto central da nossa conversa de hoje, que é lidar com sentimentos, que é lidar com as emoções, que é lidar com o afeto, que é lidar com as próprias dores, as próprias angústias. Então é como se eu tivesse sido criado para engolir tudo sozinho, ou para eu ter que dar conta de tudo, ou para que eu seja aquele protetor. Não, você tem que proteger sua irmã, sua mãe, você tem que cuidar, você que é o homem da casa. Ou seja, qual é o nível de pressão, de exigência que é trazido, e qual é a dificuldade de olhar para si mesmo, de olhar para os próprios sentimentos, para a própria fragilidade. Mal ou bem, talvez culturalmente é mais aceito as mulheres de trazerem, de terem para as amigas ali, trazerem a dificuldade, de chorarem junto, de compartilharem as dificuldades. Será que isso existe igual no universo masculino? É como se eu não pudesse, a minha dor eu não trago, porque senão eles vão me sacanear, então eu tenho que mostrar que eu sou forte, eu sou foda, eu consigo lidar com tudo, eu consigo aguentar tudo. Deus me livre, parecer que eu tenho fragilidade, parecer que eu tenho alguma dor, alguma angústia, algo que não encaixe nesse papel de forte, de capaz, de competente, de que dá conta de tudo, de que estou nesse mundo para ser o melhor, para ser o primeiro. E aí talvez seja o desafio, né? Ao perceber essa mudança, ao perceber essa transição, e eu com certeza no consultório, seja nos atendimentos online também, seja nos cursos, recebi na terapia comunitária, pude ter contato também com vários homens, e vários homens muito fortes o suficiente para perceber e para pedir ajuda. Muitas vezes até numa situação já limite, numa situação, às vezes, já tendo crises de ansiedade, numa situação de desespero, numa situação, às vezes, de um choro incontrolável, de tanto que eu guardei, de tanto que eu engoli, do tanto que eu me exigi ser essa figura que me parece que era o que demandavam de mim, ou essa figura pela qual eu tive referência atrás de mim, das referências que eu tive, e que sem perceber eu reproduzo padrões, mas que chega uma hora que parece que eu não aguento. Chega uma hora que eu adoeço. E aí ao mesmo tempo, e aí isso eu acho que serve para, de uma forma geral, o nosso adoecimento emocional, claro, ele é algo que pode ser devastador, algo que pode ser complicado, algo que pode ser difícil de lidar. Eu trouxe esse tema principalmente porque eu tive uma pessoa em especial que me pediu para falar sobre a questão da ansiedade nos homens, e que às vezes é muito difícil quando de repente um homem está adoecido emocionalmente, às vezes quando o homem perde o trabalho, às vezes como é que o homem lida quando de repente a mulher que está mantendo a casa, a mulher que está de repente ganhando mais que o homem, ou que o homem não se sente suficiente, como se não fosse homem suficiente, porque eu não estou dando conta de fazer as minhas coisas, não estou dando conta de manter a minha casa, não estou dando conta de trabalhar, pelo tanto que talvez eu me exigi sem me cuidar, porque talvez eu nunca tenha aprendido a me cuidar, nunca tenha aprendido a lidar com meus sentimentos, minhas emoções, eu só aprendi a engolir e ir embora, ou eu só aprendi a lidar meio que na pancada. Talvez esse seja um outro elemento complicador. Talvez para o universo dos homens, generalizando, era muito na luta, era muito na força, era muito na porrada. Então ou com meus irmãos mais velhos, ou com o pessoal da rua, ou com situações de opressão, que se ou eu tinha que ser forte, eu tinha que ser forte. E se eu voltasse chorando para casa, eu apanhava mais ainda para mostrar o que é ser homem, o que tem que ser homem. Então, ou seja, o nível de pressão, o nível de dificuldade de elaborar emoções e sentimentos, o nível de isolamento, de sofrimento que às vezes essa criança teve que lidar e muitas vezes se virar sozinha, traz uma manifestação de um adoecimento emocional
e às vezes traz uma manifestação diferente, que é algo que está muito presente na nossa ansiedade, que às vezes é a nossa insegurança, que às vezes é algum medo que a gente tenha, e que muitas vezes esse medo, ele se traduz em agressividade, ele se traduz em raiva. Você vê um animal, às vezes quando ele demonstra maior ferocidade, é a hora que ele está mais acuado, é a hora que ele está com medo, e aí vem aquela raiva, né? Quase como se fosse como uma reação diante do medo. Então, muitas vezes, a manifestação da ansiedade nos homens, às vezes é uma agressividade, às vezes é uma irritabilidade, às vezes é um conter, de um engolir de uma emoção, que às vezes eu engoli até um momento que parece que eu rachei no meio, agora eu não consigo conter meu choro, às vezes eu não consigo conter o meu organismo, né, tendo crise de ansiedade, às vezes aquele medo, aquele pânico que toma conta, quase como se fosse um balão que foi enchendo, chega uma hora que ele estoura. Mas como eu estava dizendo, às vezes o nosso adoecimento emocional, para os homens e para as mulheres, para todos nós, ele pode ser também uma grande bênção na minha vida. Não bênção no sentido religioso, mas pode ser algo positivo na minha vida, porque é aquilo que vai me abrir portas para me conhecer melhor, para entender todo esse contexto, da minha vida, para entender não buscando culpados ou não me culpando, mas trazendo compreensão, trazendo o que foi possível nas outras gerações, nas minhas últimas gerações, e o que é possível para mim agora, o que eu quero para mim, o que eu quero para os meus filhos, como é que está sendo a minha relação com os meus filhos, com as pessoas que estão ao meu redor, minha relação comigo mesmo. E aí eu posso ter um nível de descoberta fantástico, que talvez se não fosse aquela dor e não fosse aquele rachar, eu não teria desenvolvido. Então é isso que eu trabalho muito com os homens que eu atendo, que é justamente nessa ideia de que às vezes aquele momento de dor, de complicação, pode ser um momento de maior virada na minha vida, um momento de maior descoberta, de autoconhecimento, de fortalecimento, não de fortalecer, de ser mais forte que os outros, não de ser um fortalecimento de uma dominação, como talvez nos foi exigido em tempos anteriores, mas talvez da grande dominação de nós mesmos. Na grande dominação de nós mesmos, para que a gente consiga conviver de igual para igual, entre homens e mulheres, de uma forma geral na nossa sociedade, para que a gente não queira e não precise dominar ou mostrar agressividade ou ferocidade para dominar ninguém, mas principalmente para conseguir estar em equilíbrio com a gente mesmo, para que a gente tenha essa força interior, que a gente talvez não precise ter a sensação de que tem que ser melhor do que os outros, ter que provar muito para todo mundo, ou como se a gente tivesse que ser uma máquina, um robô, um Rambo, um super-homem, mas que a gente pudesse ser um ser humano com sensibilidade, com força, com energia, com compreensão. E aí, de repente, esse momento de crise, de transtorno, de adoecimento emocional pode ser uma abertura para grandes possibilidades para a nossa vida. Eu falei sobre essa questão lá de trás, eu falei sobre essa questão, talvez, desse desenvolvimento como espécie, eu falei sobre questões, talvez, da infância. Tem um elemento aí que também é algo desafiador e que eu quero, inclusive, dedicar a um episódio só para esse tema, que é o tema da sexualidade. O tema da sexualidade é algo importante de se falar. Opa, caiu meu canetinho aqui. É algo importante de se falar, porque muitas vezes nesse universo masculino também há um nível de preconceito, há um nível de julgamento, de condenação, às vezes de medo, de desinformação, de ignorância, no sentido de ignorar, de não conhecer. Essa questão da sexualidade, às vezes desse medo de... Então, se não é homem, você é homem, mas não é homem, ou se faz coisas, então isso não é uma coisa de homem, ou como se a questão da nossa identidade de gênero, né? Quer dizer, se eu me vejo, se eu me percebo como homem, ou se eu me percebo como mulher, tem a ver com a minha orientação sexual, né? No sentido do meu afeto, do meu amor, do meu desejo por um homem ou por uma mulher. E muitas vezes, por essas questões, por esses desafios em relação à nossa sexualidade,
de alguma manifestação ou não, de alguma coisa que seja algo que ou foi confundido ou algum tipo de manifestação em relação à nossa orientação sexual tenha trazido talvez uma carga de crítica, de julgamento, de condenação e de dificuldade de lidar consigo mesmo, com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, com a própria aceitação ou rejeição familiar, social e cultural, que também são elementos que com certeza contribuem muito para os nossos adoecimentos emocionais. Estava falando da questão da estatística, e falei da questão da estatística de ansiedade nas mulheres, mas ao mesmo tempo a gente vê estatísticas desafiadoras para os homens, maiores índices de suicídio, maiores índices de morte, de assassinato, maiores índices de, talvez nessa luta da sobrevivência, de mostrar de força, de ter significado, de o que é ter significado ou não, quantos conflitos, quantas dificuldades, às vezes até de uma forma brincando, a gente vê vídeo na internet falando por que o homem morre mais que as mulheres, né? Fazendo um monte de peripécias, e às vezes se exigindo, e às vezes tendo que mostrar para os outros, né? Quero ver se você é homem, né? Quero ver se é isso, esses papos, essas coisas que às vezes são incorporadas e são sentidas também como uma pressão de que eu tenho que fazer, de que eu não posso fazer, e com menos reflexão, com menos sensibilidade para compartilhar. Eu falei na questão de orientação sexual, às vezes tem muita questão dos homens na questão da sexualidade em si, mesmo que seja uma sexualidade heterossexual ou homossexual, mas do desempenho sexual, de que então o homem tem que fazer isso, tem que mostrar, tem que ter isso, tem que ter tamanho, tem que ter tempo, tem que ter isso, tem aquilo, que são todas coisas que vão sendo sentidas como uma cobrança, como uma comparação, como um padrão também a ser seguido, e que naturalmente podem, claro, elevar o nível de tensão, de ansiedade, de dificuldade de aceitação, de troca, de partilha, de conversar. Então, gente, eu espero que de uma forma geral, como eu falei, talvez tenha sido aí um grande desafio trazer esse tema, claro, com cuidado das generalizações. Cada um tem a sua história, cada ser humano tem a sua história, tem o seu contexto, tem as suas competências, suas habilidades, suas carências, suas dificuldades. Eu tentei aqui de uma forma mais ampla possível trazer alguns pontos e alguns elementos que podem dificultar para um lado, dificultar para o outro. Ao mesmo tempo eu vejo como uma possibilidade de compreender um lado, compreender o outro. Às vezes, como eu falei, às vezes a gente entra numa ideia de guerra de sexo, né? Então o clube do bolinha, o clube da luzinha, o que é melhor, o que é pior, o sofrimento de um, de outro. Eu sei que, claro, tem questões que eu não quero negar, como eu falei no último episódio, de situações desfavoráveis, de situações complicadas, mas ao mesmo tempo não tem como a gente botar na balança e ver para cada ser humano o que dói mais, o que dói mais de um, o que dói mais do outro, porque quando a gente está sentindo uma dor, aquela dor ela merece toda a atenção, merece todo o cuidado. E ao mesmo tempo eu acredito que para falar sobre essa questão para os homens, da possibilidade de pedir ajuda, da possibilidade de ter um espaço para olhar para si mesmo, para conhecer e entender melhor os próprios sentimentos, as próprias emoções. No caso dos homens e das mulheres, no sentido de uma compreensão, no sentido de um auxílio, no sentido de um entendimento. E é claro que então essa é a ideia central aqui da nossa conversa. Quero agradecer muito então a atenção de vocês, a disponibilidade. Se você está nesse momento me vendo ainda, me ouvindo ainda, é porque de alguma forma esse tema te tocou. Então me deixe um comentário, me deixe uma sugestão. Eu quero, já que a gente entrou nessa questão de gênero, eu quero para o próximo episódio falar sobre a questão da homoafetividade e ansiedade. É um tema
também importante da gente falar, que tem a ver, como eu disse, não só com a nossa identidade de gênero, mas com a nossa orientação sexual, e também no mundo que a gente vive ainda com tanto preconceito, com tanto julgamento, o quanto que isso afeta e às vezes pode gerar dificuldades e adoecimentos emocionais, e como que conversar sobre isso pode nos libertar, sejam familiares, sejam as próprias pessoas, sejam situações às vezes de grande dor que envolve essa questão que no final das contas talvez é algo tão íntimo, tão particular de cada um, que não deveria trazer tanto alarde, tanta comoção, a não ser por um grande preconceito, por uma grande ignorância, como eu digo, não no sentido ofensivo, mas de desconhecimento, e que eu acho que é um tema também muito importante de ser falado. Eu não decidi ainda o dia nem a data, mas provavelmente vai ser o nosso próximo episódio. Então, quero desejar tudo de bom para vocês, quero desejar, talvez agora para esse universo, então, que a gente falou no universo masculino, trabalhar a nossa sensibilidade, trabalhar a nossa capacidade de reconhecer e lidar com os nossos sentimentos, trabalhar nossos aspectos de questões que às vezes parece que a gente não podia mexer, que a gente não podia falar, que a gente tinha que aguentar tudo, e entender que a gente tem uma criança que está viva dentro da gente, a criança que a gente foi, e que talvez ainda sofre, talvez como sofreu, por um nível de compreensão, com um nível de exigência, de cobrança, às vezes de abandono, às vezes de dificuldades que talvez agora nós como adultos podemos trabalhar, podemos cuidar, contanto que de uma forma geral a gente abrace a nossa totalidade de ser como seres humanos. E então fico, claro, sempre tem muito mais coisa a falar, mas me sinto satisfeito no sentido de ter tocado nesses temas. Como eu falei, a gente teve o Dia Internacional da Mulher, tinha tido essa solicitação para a gente falar também de uma forma mais específica no universo masculino, mas de uma forma geral, como seres humanos, diferentes, porém iguais pelas nossas próprias diferenças, e a questão do gênero é uma diferença entre outras mil que a gente teve em relação às nossas origens, em relação à nossa educação, em relação a como a nossa personalidade, em relação a como cada um absorve cada questão. Então, com todas as ressalvas, quero finalizar aqui a nossa live de hoje. Tudo de melhor para vocês. Obrigado, boa noite, o comentário aqui do pessoal. Gente, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.